Abençoados com todas as bênçãos. Recebo que hoje já é o nosso melhor dia. Graça e paz. Graça e paz da parte do nosso Pai, do nosso Deus, aquele que já habita no nosso espírito. Ótimo dia a todos, na certeza que Deus tem sempre nos conduzido em triunfo. Assim diz o Evangelho, assim diz a palavra, que independente da situação, independente do momento, Deus tem o controle de todas as coisas e sempre nos conduz em triunfo, predestinados desde antes da fundação do mundo. Essa é a verdade do Evangelho para as nossas vidas. Somos predestinados, escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Depois você confira lá, por favor, Efésios capítulo 1, versículo 3, 4, 5, 6, que fala a respeito da predestinação de Deus com os seus filhos, que somos nós, não é isso? Sejam todos bem-vindos, por favor, fique bem à vontade. Falamos aqui a partir da cidade maravilhosa. Estamos aqui na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Se você, por acaso, ainda não me conhece, não é isso? Meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. E falamos aqui do Evangelho da Graça. Evangelho da incircuncisão. É isso que nós falamos aqui. Evangelho esse que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, não é isso? Ele disse ele, o perito arquiteto, aquele que veio colocar o fundamento que é Cristo Jesus, o ressuscitado. E mais ninguém pode colocar um outro fundamento, além desse que foi dado a ele a colocar. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você já estar aí ao vivo, não é isso? Nossos irmãos, nossos amigos, receba aí os olhos do seu entendimento já iluminados por Deus para você entender, para você receber a vontade de Deus aí no seu espírito, porque você é um filho. Temos recebido aí bastante correios, né? Bastante correios, a palavra está correndo, olha, abençoados. Recebemos aí correios de toda parte do mundo, de todos os lugares, abençoados aqui da minha rua mesmo, que passam correios aí falando, e de outros continentes. Olha só, algum tempo atrás, isso seria praticamente impossível, né? Receber um correio aí de um outro continente, de outro país, de outro estado. Falei essa semana com o abençoado lá do Rio Grande do Sul, falei com o santo aqui do Nordeste, como também falamos dos abençoados da África, da Europa, dos Estados Unidos. Olha, receba aí o meu carinho, receba o meu agradecimento e tenha a certeza, tenha a convicção, o que move você a me passar um correio é a palavra do nosso Pai, que está fazendo bem aí no seu espírito, que está mudando a sua maneira de pensar. Vamos aqui falar hoje a respeito da Jerusalém Celestial. A Jerusalém Celestial. Mas antes, por favor, não é isso? Peço que compartilhe a mensagem. Peço a você que compartilhe nos seus grupos, compartilhe com as pessoas que você conhece, para que essa palavra alcance a outros. Assim como ela me fez bem, essa palavra me faz muito bem, abençoados. Na minha mente, eu tenho certeza que fez bem a você que está aí me assistindo, a você que está me ouvindo, não é isso? Então compartilhe com as pessoas para que, de alguma maneira, vai também fazer bem essas pessoas, porque essa palavra não é outra coisa a não ser a palavra do nosso Pai. Um conselho, não é isso? Do nosso Pai. O conselho do Pai, imagina, o Pai do Espírito, não é isso? Vamos colocar aqui essa mensagem já aí no nosso canal do YouTube, e também peço a você que se inscreva no nosso canal do YouTube, porque é muito importante que você participe também do YouTube, que se inscreva no nosso canal. Estamos aí com um novo canal, já vamos colocar o link aí nos comentários. Assim que terminarmos aqui, a mensagem vai estar aí no YouTube, estaremos colocando lá para que todos vejam. E você, abençoado, que prega essa palavra, que tem essa coragem aí, que, olha, é um trabalho muito bom, mas não é fácil. Coloque aí o seu endereço aí, o seu link nos comentários para que essa palavra corra. Isso aqui não é meu, não é do abençoado Orlando, não é do abençoado Carlos Castro, não é da abençoada Vanilda. Isso aqui é a palavra do nosso Pai. Se é do nosso Pai, a palavra dele tem que correr, tem que ser glorificada. Então, por favor, coloque aí para que todos saibam que você também está falando dessa palavra, que você também está pregando
e chegue a outros, né? Isso chega aos nossos irmãos. Eu não sei quem vai receber, não sei aonde vai chegar, mas que vai chegar, vai. A palavra do nosso Pai tem corrido e tem sido glorificada. Então vamos aqui. Mais uma vez, muito obrigado a você aí que está nos assistindo aí, muito obrigado. Jerusalém Celestial. Sabe que está sendo esperado aí pela religião um dia, não se sabe quando, um dia improvável, isso vai acontecer. Segundo a religião, vai descer lá dos céus uma cidade chamada Cidade Celestial. Então, mas vamos ver se isso procede mesmo, se é isso que o Evangelho diz, porque tem muitas falácias por aí. Uma certa vez o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele disse: olha, Tito, cuidado que existem muitos faladores vãos, principalmente os da circuncisão. Se você não sabe o que é circuncisão, são aqueles que pregam a lei de Moisés, aqueles que falam Deus te abençoe, aqueles que te levam a batizar nas águas, aqueles que querem o teu dízimo, querem o teu dinheiro. Dízimo? Não, esses são os faladores vãos que o apóstolo Paulo advertiu a Tito. Então vamos ler aqui, vamos começar. Gostamos sempre de ler aqui um texto, né? Hebreus capítulo 12, o verso é o 22. 12, aqui está o 22. Vamos ler assim, que diz assim: nós cremos que tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, não é isso? Diz assim: mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Veja que é o Deus vivo, hein? Bom, a Jerusalém Celestial. Então, ele relaciona aqui a cidade do Deus vivo com Jerusalém Celestial. E mais, e aos muitos milhares, não são poucos, muitos milhares de anjos, muitos milhares. Então, abençoados, igreja do Deus vivo, amada do Senhor, você é a igreja de Cristo, amada do Senhor. Nesses dias, se você tem aí nos acompanhado, eu recebo o que tem visto aí os nossos estudos aí, nós temos falado nesses dias sobre a Jerusalém terrenal. Temos falado bastante a respeito desse assunto, na Jerusalém terrenal, na qual Deus fez juízo lá no ano 70. Não é isso? Nós falamos bastante a respeito desse assunto, destruindo lá o templo, cumprindo a profecia feita lá pelos profetas. Muitos profetas falaram a respeito dessa profecia. Daniel, Jeremias, Isaías, Miqueias. Acho que quase todos os profetas falaram a respeito dessa destruição de Jerusalém, lá do templo lá de Jerusalém. E essa destruição também sobre da Jerusalém terrenal foi anunciada por Jesus de Nazaré lá aos seus discípulos. Mateus 24, 34, nós falamos aqui muito nesses últimos dias que não passará esta geração, Jesus de Nazaré que falou aos seus discípulos, não passará essa geração sem que o templo seja destruído. É isso que ele estava falando, né? Então depois você confira aí, por favor. E esse evento que foi anunciado por Jesus, a destruição lá da Jerusalém terrenal, todo olho que estava lá presente viu. Todos viram, não foi segredo para ninguém, não é isso? Apocalipse capítulo 1, versículo 7, o apóstolo João, escrevendo lá a carta, ele disse que todo olho iria ver aquele evento. E todo olho viu, abençoado, todo olho viu. Deus, o próprio Deus, usou um general romano chamado Tito, não é isso? Para cumprir o que ele havia anunciado lá em Mateus capítulo 2, verso 3 e verso 4, que ele disse que não ficará pedra sobre pedra, tudo isso aí vai cair, tudo isso vai ser destruído. E Deus usou um homem para cumprir a sua vontade. Porque Deus sempre usa alguém, não é isso? Desde o início lá, ele sempre usa alguém para que o seu decreto seja acontecido. E tudo isso que nós falamos aqui da Jerusalém terrenal, tudo registrado pela história. Se você tiver a curiosidade, eu espero que você tenha, de procurar a história, você vai ver que tudo isso que nós falamos já aconteceu, e é verdade, não é isso? Mas existe, veja bem, vamos entrar aqui no assunto de hoje, existe uma outra Jerusalém, além da Jerusalém terrenal, que a religião não conhece da forma correta. Já até falava, né, quando eu estava lá na religião, eu pregava, eu ensinava nas escolas dominicais a respeito da Jerusalém celestial, mas não da forma correta.
Não da maneira que realmente está aqui na Bíblia, da maneira que os profetas falaram. Não, eu falava, como eu aprendi com a religião, que iria descer do céu uma cidade, e ia acontecer num tempo que não se sabe quando, né? No futuro incerto, talvez daqui a alguns anos, e o discurso era sempre o mesmo: está às portas, vai ser a qualquer momento. E passaram-se anos e mais anos, e não aconteceu. Vamos aqui ver aqui, vamos ler aqui, mas gostaria de ler aqui 2 versos. Primeiro vamos ler aqui no Apocalipse, é isso? No capítulo 21, gostaria de ler aqui 3 versos, por favor, é isso? Me acompanhe para que você veja aqui o que está escrito. Apocalipse, capítulo 21, o verso 2, o 3 e o 4 também, tá bom? Um pouquinho aí da sua paciência. Pegue a sua Bíblia, anote, confira o que nós estamos falando, porque o que nós vamos falar aqui, abençoados, estava oculto aí por muitos anos. Talvez você não tenha percebido disso aqui, que diz assim, ó: e eu, João, palavras de João, apóstolo João, não é isso? Ele viu, preste bem atenção, ele viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, João, ele viu aqui a cidade celestial, a Jerusalém celestial. E o verso 3: e ouviu uma grande voz do céu que dizia... Agora, por favor, preste bem atenção. Aqui está o segredo do negócio aqui. O que dizia essa voz que veio do céu, que João ouviu? Eis aqui a respeito da Jerusalém celestial. Olha o que ele diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. E mais, pois com eles, com os homens, habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Palavras aqui que veio do céu, que João ouviu a respeito da Jerusalém celestial. Não é isso? No verso 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Guardou bem esse texto aqui, principalmente o verso 3? Agora eu gostaria que você fosse comigo lá em Jeremias. Olha, o profeta, vamos bem lá atrás. Jeremias, capítulo 31. Capítulo 31, no verso também é o 31. Vamos ler aqui com bastante carinho, que diz assim, ó. Verso 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, o mesmo Deus que falou lá com João, está falando aqui, ó. Diz o Senhor, em que farei um concerto novo, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais. Então você já sabe que ele está falando aqui da lei de Moisés, não é isso? O concerto que ele fez lá com os pais. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles, o povo lá, invalidaram o meu concerto, invalidaram a lei de Moisés, apesar de eu os haver despojado, diz o Senhor. E o verso 33, agora também muita atenção aqui no verso 33, que diz: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Palavras de Deus, aqui escrito pelo profeta Jeremias. Porém, a minha lei no seu interior, ou seja, no seu coração, no seu espírito, e as escreverei no seu coração, na sua mente. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja bem, abençoados, compare essa profecia aqui que disse Jeremias, escreveu Jeremias, com o que falou, com a voz que João ouviu lá do céu. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e serão o seu Deus. A mesma palavra, a mesma profecia que Jeremias escreveu, que viria um novo concerto, uma nova aliança, foi a mesma voz que o apóstolo João ouviu vindo do céu, da nova Jerusalém que havia de descer. O que Jeremias profetizou foi o mesmo que João ouviu e que Paulo que escreveu em Hebreus capítulo 2, no verso 22. As mesmas coisas.
a troca dos pactos. Foi isso que Deus profetizou lá através de Jeremias, foi isso que Paulo está explicando aqui no capítulo 12, no verso 22, e foi isso que João ouviu, a grande voz que veio lá do céu, dizendo sobre a nova Jerusalém, que iria descer dos céus. O novo pacto, a mudança, iria sair a lei, iria se estabelecer a graça de Deus. Abençoados, olha, veja bem, por favor, entenda aqui uma coisa que nós falamos e vamos aqui estar sempre repetindo. A nossa pregação, quando nós estamos aqui falando, não somente eu, mas os abençoados, aí o abençoado Elias Paulo, a abençoada Vanilda, o abençoado Orlando, o abençoado Paulo Pires, o abençoado, todos os abençoados aqui que pregam, que falam dessa palavra, a nossa pregação não é contra pessoas. Por favor, não é que nós não gostamos de A, não gostamos de B, não é isso não. A nossa pregação é contra essas doutrinas erradas que existem por aí, essas mentiras, essas doutrinas que negam o que Deus já fez. Eles negam o que Deus já fez e lançam para o futuro. Não, olha, é mais para frente, é mais para o futuro. Não, abençoados, Deus já fez. Deus já fez, abençoado. Olha que nós lemos aqui, ó. Lemos aqui, ó, 3 cartas. Lemos aqui 3 cartas. Hebreus, Jeremias e Apocalipse. 2 apóstolos, Paulo e João. E um profeta, o profeta Jeremias. E veja bem, ficou bem claro, eu penso que você é uma pessoa inteligente, não é isso? Você entendeu bem aqui que todos 3, tanto Jeremias, João e Paulo, todos estão falando o mesmo assunto. É a mesma coisa que eles estão falando aqui, abençoados. Não estão falando aqui nada diferente. Qual é o assunto aqui? Jerusalém celestial, o novo pacto, o pacto da graça. É isso que está sendo tratado aqui. É isso que esses 3 estão falando aqui. Porque o Deus é o mesmo. O mesmo Deus que falou através de Jeremias foi o mesmo Deus que levou Paulo ao paraíso e explicou o novo pacto, e o mesmo Deus que levou João naquela ilha, na famosa ilha, e disse para ele aquela voz que vinha do céu. Você pensa quem era aquela voz? Era o próprio Deus falando o mesmo que já havia falado. Deus só tem uma palavra, Deus não tem 2 assuntos, 2 palavras, não. Ele estava falando aqui o mesmo, o novo pacto, o pacto da graça. E veja bem, abençoado, um fato já consumado. O pacto da graça já foi consumado. A Jerusalém celestial já foi consumado, que foi prometido por Deus através do profeta Jeremias, que nós lemos aqui, Jeremias 31, 33, que foi até copiado por Paulo aqui em Hebreus, capítulo 8, versículo 10, ele também fala o mesmo que João viu lá em Apocalipse 21, 3, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha, abençoado, o que Deus prometeu a Jeremias e João viu descer do céu, foi o novo pacto. Foi o pacto da graça. Não é que vai descer uma cidade que o João viu descer, uma cidade no sentido literal. Não, abençoado. Ele está falando aqui do pacto da graça. Jerusalém celestial é o pacto da graça, o pacto de melhores e superiores promessas, que foi consumada por Cristo ali na cruz e na destruição do templo lá em Jerusalém no ano 70, como havia sido prometido por Jesus. Não passará esta geração. Explicada aqui pelo apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 22. Vamos ler aqui mais uma vez a explicação, é isso? Porque uma certa vez Jesus de Nazaré, algumas pessoas estavam questionando Jesus sobre algumas coisas, e ele disse, olha, eu até gostaria de explicar tudo, mas não posso. Mas quando vier o Espírito da verdade, então vamos aqui ao Espírito da verdade, porque está em Paulo. Paulo recebeu a revelação de tudo o que aconteceu. Olha só, Hebreus capítulo 12, no versículo 22, mais uma vez. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, cidade do Deus vivo, Deus ressuscitado. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 4, diz que depois que Cristo morre e ressuscita, nós pertencemos ao ressuscitado. O Jesus de Nazaré, aquele que passou pela morte, acabou. A igreja de Cristo, ela pertence ao Cristo ressuscitado, que é a Jerusalém celestial, o pacto da graça, é o pacto do Deus vivo, abençoados.
Nesse novo pacto, nesse tempo agora, é o ressuscitado, onde o próprio Deus, como havia prometido, habita no nosso espírito. Oh, que coisa linda, não foi isso que ele falou? Que ele prometeu lá a Jeremias? Eu serei o seu Deus, habitarei, andarei com eles. 1 Coríntios 3,16 diz, o apóstolo Paulo explica, não sabeis vós que o Espírito de Deus, o Deus mesmo habita no teu espírito? Foi prometido lá, Jeremias também falou nisso, Jeremias 31, 33, e veja que o verso 23, Hebreus 12, 23, que diz assim, ó, a universal, olha só, a universal e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o justo, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e escrito nos céus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 3,20, diz que a nossa pátria é os céus, aqui o Espírito é os céus. Os irmãos abençoados, veja bem, os nossos irmãos lá do primeiro século, aqueles que estiveram lá junto com os apóstolos, aqueles que passaram por aquela transição, que estiveram antes da cruz e viram lá Jesus morrer ressuscitado, que ouviram de Jesus, ó, não passará essa geração, eles estavam ali esperando por essa cidade, pela Jerusalém celestial, porque o próprio Jesus havia prometido para eles. O próprio Jesus disse lá, Mateus 24, 34, não passará esta geração, disse Jesus de Nazaré. Ou Jesus é mentiroso, ou ele se enganou, ou Jesus não sabia o que era uma geração. Bom, por favor, né, abençoado? Por favor. Ele disse, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E aconteceram. O novo pacto foi estabelecido quando Cristo morreu ali na cruz, não é isso? De uma forma espiritual, e quando ele destruiu o templo, acabou com tudo como ele havia prometido. E o verso 24 aqui, ó, Hebreus 12, 24, ele fala, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, de uma nova cidade, e é o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Lá em Romanos capítulo 10, como nós sempre falamos, Romanos capítulo 10, grave bem isso aí, Romanos capítulo 10 diz que o fim da lei, o fim da Jerusalém terrenal, porque a lei fazia parte da Jerusalém terrenal, é Cristo. Acabou ali quando Cristo morre e ressuscita. Para a justiça, onde que está a justiça? Na Jerusalém celestial, de todo aquele que crê. Houve uma mudança abençoada. Acabou a lei de Moisés ali, quando Cristo morre e ressuscita. Já vivemos abençoados. Veja bem, isso aqui é tremendo isso aqui, ó. Já vivemos na Jerusalém celestial. Hoje aqui, nós já vivemos nessa Jerusalém, no pacto do Espírito. Nós vivemos no pacto do Espírito, que é o pacto da graça. 2 Coríntios 3, 8. Vamos ler aqui, esse verso aqui é muito importante. Vamos ler 2 Coríntios, porque o pacto que nós vivemos não é o pacto lá da lei de Moisés, é o pacto da graça. No capítulo 3, no verso 7 e no verso 8. Olha só, vamos ler aqui, ó, 2 Coríntios 3, diz assim, ó. E se o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, falando aqui da lei de Moisés, não é isso? E o verso 8, como não será maior de glória o ministério de quê? Ministério do Espírito. Esse é o nosso ministério, que foi estabelecido por Deus ali na cruz, quando ele morreu e quando ele destruiu o templo. Uma cidade, um pacto, onde se vive por fé. Oh, abençoado, essa é a nova Jerusalém, viver por fé. 2 Coríntios 5,7 diz que nós, os filhos de Deus, os justos, andamos não pelo aquilo que nós vemos, não aquilo por que nós falamos, mas por aquilo que nós cremos, e cremos no Evangelho da graça de Deus. Na nova Jerusalém, nesse pacto, o nosso relacionamento com Deus, que nós nos relacionamos com Deus, é por fé, não é por obras, não porque eu acendi uma vela, porque eu fiz um jejum e porque eu dei um dinheiro. Não é isso, pessoal. Isso aí não é relacionamento com Deus. Esse pacto, essa cidade já foi destruída. A cidade agora aqui é celestial, a Jerusalém é a celestial. O nosso relacionamento com Deus é simplesmente por fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que aqueles, olha só, vamos ler aqui, né? É uma coisa assim tão linda que nós não podemos deixar de passar. Hebreus capítulo 11, no verso 6, diz assim, ora, sem fé, é impossível.
O que é uma coisa impossível? Não é possível, não tem jeito. É impossível agradar a Deus, porque é necessário os que se aproximam de Deus, aqueles que querem entender, porque hoje nós não podemos nos aproximar dele, porque ele já habita aqui no nosso espírito, aquele que quer entender, aquele que quer agradar a Deus, creia que ele exista. Nós temos visto aí abençoados, até com uma certa tristeza, falando, olha, Deus não existe porque Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, e ele deixou me passar por essa situação, e eu fiz tudo certinho, e Deus não fez nada. Abençoado, olha, por favor, é bem claro, é necessário que você creia aqui, é por fé. Deus não tem que fazer, porque ele já fez. Se você quer entender, é por fé. O pacto, a cidade celestial, é por fé. Uma cidade, um pacto, onde se vive por fé. O pacto das obras acabou. Ô abençoado, não adianta você subir a escadaria da Penha, que tem aqui no Rio de Janeiro, 365 degraus de joelho, só vai se machucar, só vai se ferir, não vai adiantar nada, porque esse pacto já acabou. Não adianta você fazer um jejum de Daniel, que não vai ajudar em nada, porque não faz parte dessa cidade. O que comanda a cidade, o regime aqui dessa cidade é fé, a cidade celestial que já está implantada. O próprio Deus já está aqui, e o Deus mesmo é o presidente, ele é o Senhor, ele é o pastor, e é por fé a Jerusalém celestial, porque o pacto de obras, como nós já falamos, vamos aqui repetir, acabou. Não adianta você orar e pegar aqui, ó, achando que Deus vai fazer alguma coisa através daquele copo d'água, porque não vai, pessoal. Você vai só refrescar aqui o seu gogó e mais nada. A Jerusalém terrenal acabou. A lei de Moisés teve fim. Teve fim. Vamos repetir aqui, ó, Romanos, capítulo 10, verso 4. Falamos aqui sempre, pelo menos umas 10 vezes aqui por reunião. O fim da lei, o fim da cidade terrenal, da Jerusalém terrenal, acabou. Foi Cristo ali na cruz. Já teve fim ali do aspecto espiritual, acabou ali na cruz. Deus não vê mais a lei de Moisés em ninguém, de maneira nenhuma. E na destruição lá do templo em Jerusalém, acabou de uma forma visível, porque depois da morte de Cristo ali na cruz, o que sobrou da lei foi o templo, que as pessoas continuaram lá. Aí o que aconteceu? Deus foi lá e destruiu também o templo e acabou de uma forma geral. O que João viu descer do céu, abençoados, lá em Apocalipse 21, 2, vamos voltar lá e vamos ler mais uma vez, que lá na religião lia muito isso. 21, 2 diz assim, ó, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. Isso aqui que João viu descer do céu, já desceu. Ele viu lá, já desceu. Tudo, abençoado, tudo que foi prometido por Deus, ele mesmo disse, o próprio Deus disse, ó, está consumado. Ele já consumou, o que João viu lá já acabou, já não vai voltar a descer, não fica esperando, porque olha, senão você vai ficar igual a mim, como eu ficava lá na religião, não entendia isso, né? E ficava esperando, porque já aconteceu. Então, abençoado, veja bem, vamos aqui avançar mais aqui um pouquinho, a religião atual, a religião de hoje, do ano de 2022 aí, ainda espera a cidade que João viu descer. Olha, um dia, né? E vai acontecer de uma cidade descer lá dos céus, e é a cidade celestial, a nova Jerusalém, porque João viu, está escrito aqui que João viu, e mais, de uma forma literal, assim como eu esperava. Olha, incrível isso, mas eu também esperava um dia vai acontecer que Deus vai mandar a cidade, esse mundo aqui, essas coisas erradas aí que a gente vê vai passar, vão acabar, e Deus vai mandar nova Jerusalém celestial. Estão esperando ver essa cidade de uma forma natural, de uma forma carnal, com esses olhos aqui, ó, esse aqui que está usando óculos aqui, né, que não consegue nem ler aqui direito o que está escrito aqui na tela, né? E eu esperava ver essa cidade de uma forma natural. Olha o que diz aqui o Evangelho, vamos repetir aqui, vamos ler aqui a primeira carta que o apóstolo Paulo, o perito arquiteto, escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 15, no verso 50, para você que está esperando ver com esses olhos naturais, com esses olhos carnais, a nova Jerusalém.
15:50 diz assim, ó, e agora digo isto, o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto, e eu digo aqui para você, por esse Facebook aqui, por esse YouTube, a todo mundo, irmãos, 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 que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, como é que você quer ver com esses olhos naturais desceu a Nova Jerusalém, pessoal? Se esse corpo aqui que é corrupto, ele não pode participar dessas coisas, nem ver. Essa que é a verdade, não pode nem ver essas coisas, porque a Jerusalém aqui, ó, é celestial, aqui, ó, é do Espírito abençoado. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A religião, os nossos irmãos, assim como eu fazia, confunde o literal, o que é real, com a linguagem de figura usada lá por João. Uma confusão, né? Porque tudo é literal, que vai descer a cidade, porque o cavalo amarelo, porque a mulher grávida, porque as nuvens, Jesus vai aparecer nas nuvens, confundem o literal com a linguagem de figura usada por João. João, ele usou dessa linguagem de figura para que aqueles a quem ele escreveu entendesse a carta, abençoados. Foi por isso que ele usou essa linguagem de figura, que vai descer do céu, a cidade. E para quem que ele escreveu? Para as 7 igrejas da Ásia Menor. Para que aqueles irmãos, quando recebessem essa carta, entendessem o recado, porque eles viviam num tempo de perseguição, um tempo de turbulência lá, de perseguição, e era necessário que ele usasse esses códigos para que aqueles irmãos lá das 7 igrejas da Ásia entendessem. E eles entenderam. Quem não entendeu é a religião atual, que está aí querendo ver no literal o que João escreveu usando uma linguagem de figura para aquela determinada igreja. Por isso que acontece essa confusão toda, essa doideira que está aí. Para não entender, por não entender essa linguagem, veja bem, por não entender essa linguagem, que a religião está esperando ver o literal. Por não entender o que João escreveu, que foi de uma forma, numa linguagem, por que foi que ele escreveu assim, é por isso que está essa confusão. A religião hoje, quando eu estava lá na religião, eu esperava lá de maneira, coisas tremendas, mas porque eu não entendi. Olha só, deixa eu tirar aqui um exemplo de alguma coisa que eu esperava assim, com muita ansiedade. Apocalipse capítulo 21, deixa eu aqui ler para você o verso 18, Apocalipse 21, 18. Olha só o que eu digo de mim, o que eu esperava aqui, 21, 18, que diz assim, ó, Apocalipse 21, 18. E a fábrica do seu muro, falando a respeito da cidade que eu esperava ver, era de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Eu esperava, abençoado, ver as ruas de ouro. A cidade era de ouro. Olha, abençoado, veja bem, se o pacto é do Espírito, eu esperava ver andar em ruas de ouro, porque diz que a cidade era de ouro. Agora, se o pacto é do Espírito, a rua vai estar onde? Aqui, na mente. Você quer ver uma rua de ouro nos pés? Se o pacto é para o Espírito, não é para o corpo? Se fosse para o corpo, tudo bem, então eu gostaria de ver as ruas de ouro. Mas o pacto abençoado, a rua de ouro é aqui, ó, na mente, uma mente tranquila, uma mente sã, uma mente limpa da lei de Moisés. Isso que são ruas de ouro. E veja aqui o capítulo 22, o verso 1, que diz assim, ó, 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. Olha só que coisa linda, não é isso? Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, o rio puro de água viva. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 17, diz que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, vão reinar em vida. E mais, ela diz, Jesus de Nazaré diz que aquele que beber dessa água, que água? O Evangelho da Graça, abençoados, no nosso espírito. Não existe uma cidade com um rio. Não existe isso. Isso aqui, ó, é no espírito, abençoado. É na nossa mente. Entenda o que João escreveu, o livro do Apocalipse. É um livro todo figurado, todo cheio de mistérios aqui, que somente com o Evangelho da Graça, com os olhos iluminados por Deus, entendendo para quem João escreveu, a linguagem de João escreveu, o vocabulário, o tempo, é que você vai entender.
Porque senão você vai viver, e me desculpe a expressão, igual a mim, igual um bobão, quando eu vivia aqui, né, esperando, né? Ai, vai ter sim uma cidade, né? Olha só, olha que loucura, que coisa doida que era a religião, produzindo as pessoas esperando descer do céu uma cidade. Olha, parece até, talvez você que não tenha assim, muito contato, participe assim, da religião, nunca participou de um sistema religioso chamado Igreja Evangélica, talvez ache isso uma coisa assim demais, né? Mas isso realmente acontecia, porque eu participei há alguns anos lá e eu esperava mesmo, olha, esperava descer, esperava Jesus voltar nas nuvens, o céu vai se abrir, né? E Jesus vai vir montado num cavalo branco, porque na minha mente era um cavalo bem branco. Tudo figura, tudo vocabulário de figura. Isso não vai acontecer, isso já aconteceu. Olha, veja aqui o que diz aqui. Já estamos aqui chegando na última parte. Veja aqui o que diz o livro histórico de João. João, capítulo 4. Vamos ler aqui 2 versos. O verso 23, onde está aqui. O verso 23, 4, 23 e o verso 24. Me acompanhe, por favor, pega a sua Bíblia aí. Diz assim, ó: mas a hora vem, palavras de Jesus de Nazaré, hein? O próprio Deus ali, dentro daquele invólucro ali, dentro daquele corpo de carne, não é isso? E ele que falou, olha, o próprio Deus falando, mas a hora vem, e agora... Olha o que ele diz, é agora, em que os verdadeiros adoradores, porque ele já estava presente, o próprio Deus estava presente, o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha, em espírito e em verdade, não é segundo a carne, é em espírito, porque o Pai estava procurando os tais que assim o adorem. O Pai estava procurando aqueles que o adorem. E o verso 24 diz, verso 24, Deus é o quê? Deus é espírito, e importa, os que o adorem em espírito e em verdade. Então, abençoado, veja bem, adorar o Pai em espírito e em verdade, somente na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial. É a única maneira de se adorar, como disse aqui o próprio Jesus, o próprio Deus, ele estava procurando aqueles que o adorassem em espírito e em verdade, mas somente na Jerusalém celestial. E ele disse, ó, a hora vem, e é agora, porque era naquela geração, como ele havia prometido. É isso, Mateus 24, 34, ó, vai ser nessa geração que vai acontecer essas coisas, que nós iremos o adorar em espírito e em verdade. E no verso 23 diz que no pacto passado, lá na lei de Moisés, na Jerusalém celestial, não se podia adorar em espírito. Por quê? O pacto era carnal. Como é que alguém iria adorar a Deus em espírito e em verdade se o pacto era de carne? Por isso que ele estava procurando, por isso que ele veio e mudou o pacto. Ele queria adoradores em espírito e em verdade. Por isso que ele mandou a Jerusalém celestial, tirou a terrenal e colocou a celestial, onde nós o adoramos em espírito e verdade. Nós aqui já o adoramos, abençoados, em espírito e verdade. Não é isso? Já estamos na Jerusalém celestial. Nós o louvamos, não é isso? Porque a adoração era um vocabulário usado lá no pacto passado. Na verdade, lá em Efésios capítulo 1, versículo 6, diz que nós fomos predestinados, escolhidos para o louvor da glória de Deus, não é isso? Em espírito e em verdade. O Senhor é o Espírito. Entenda, pessoal? Olha que coisa que mais linda. O Senhor não é carne, ele participou. Deus participou de um corpo de carne enquanto estava naquele tempo da Jerusalém lá terrenal, naquele tempo, no tempo da lei, ele participou. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que Deus participou também de carne e sangue, mas Deus era o Espírito que estava ali dentro. 2 Coríntios 3,17 diz que Deus é o Espírito, a Jerusalém espiritual. O pacto é a graça. É graça o pacto, lá em Romanos capítulo 11, verso 6, diz que de outra maneira não é graça. A maneira correta é a graça que foi estabelecida por Deus, o pacto do Espírito, a Jerusalém celestial, que já está implantado. A Jerusalém já é a celestial, já foi consumado. 2 Coríntios 5,19, olha, vamos ler aqui, ó.
Isso aqui é bom de ler. 2 Coríntios 5,19. Olha o que foi que Deus fez aqui. 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mudou ali, houve uma mudança, não lhe imputando seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele mudou, tirou a Jerusalém terrenal e estabeleceu a Jerusalém celestial. Simples assim ali na cruz, quando ele morreu e ressuscitou. Você quer ver uma cidade descer do céu? Ô abençoado, por favor, né? João, foi uma visão que João teve, não foi literal, abençoado. Por favor, João não estava lá na ilha e o anjo lá que conduziu ali João ali em tudo que ele viu. Olha, João, olha esclarecendo, João, a cidade, olha o muro. Isso foi uma visão, ele escreveu de uma maneira literal. É isso que está dizendo, não aconteceu assim, nem vai acontecer, porque se tivesse que acontecer, já aconteceu. Porque disse que o próprio Jesus disse que não passará esta geração e tudo já foi consumado. Então chegamos aqui à conclusão, 2 Coríntios 5,17, vamos ler esse verso aqui, e aqui nós vamos encerrar. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, olha bem, assim que se alguém está em Cristo, se a sua mente aqui está na Jerusalém celestial, você já tirou a sua mente lá da Jerusalém terrenal, olha o que diz: nova criatura é. As coisas velhas, a Jerusalém terrenal, já passaram aqui. Eis que tudo se fez novo. Tudo já se fez novo, abençoado. Então, como é que você vai esperar vir uma nova cidade? Seu evangelho é bem claro. Diz que tudo se fez novo. Tudo é tudo. Ou faltou alguma coisa? Será que Deus... Não, rapaz, esquecida. Não, abençoado, isso é impossível. Tudo se fez novo. As coisas velhas, lá da lei de Moisés, a cidade lá, a terrenal, já passou. O pacto da carne já passou, as obras já passaram, o pecado já passou. Nós estamos na cidade, na Jerusalém celestial, que foi estabelecida por Deus. É isso aqui que Deus prometeu lá, e Paulo explicou, João viu lá na ilha, lá, o pacto novo, é a Jerusalém celestial. Então aqui chegamos aqui a esta conclusão, que é a seguinte: Jerusalém celestial, que João viu descer do céu, lá em Apocalipse 21:2, explicado por Paulo aos Hebreus, lá em Hebreus 12:22, nada mais é do que o novo pacto que Deus prometeu através lá do profeta Jeremias 31:33. Isso que é Jerusalém celestial, é o novo pacto, o pacto da graça, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a nova aliança que Deus prometeu lá através lá do profeta Jeremias, o pacto da graça, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é Jerusalém celestial, não vem das obras, não vem lá da Jerusalém terrenal, que tinha obras, para ninguém se gloriar, porque lá o homem se gloriava. Não, eu aqui, eu paguei o preço, eu fiz o jejum, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o meu dízimo ali, dei 2 vezes. Isso aí era lá, aqui não, aqui o pacto é por fé. A Jerusalém é celestial, é no Espírito abençoado. Não adianta você fazer para querer agradar a Deus, que você vai perder seu tempo, porque o pacto já mudou. E o pacto foi consumado na cruz. E no ano 70, com a destruição lá do templo da lei de Moisés, lá do templo lá que estava lá de pé, como havia sido prometido pelo próprio Deus, lá em Mateus 24:34. Nós estamos sempre aqui. Vamos ler esse verso aqui. Nós sempre falamos desse verso, porque se você não entender isso aqui, esse verso 24:34, que diz assim: em verdade eu vos digo, o próprio Deus falando, que não passará esta geração, a geração dele, não é a minha, não é a sua, não é a geração do meu avô, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Não passará essa geração sem que a Jerusalém celestial seja estabelecida. E não passou. Quando ele morre ali na cruz, acabou com a Jerusalém
terrenal no âmbito ali espiritual, e quando ele destruiu lá o templo lá da lei, lá no ano 70, através daquele movimento lá dos romanos, lá do general, acabou com a lei e foi estabelecido a nova Jerusalém, Jerusalém celestial, que é o pacto do Espírito. Simples assim, de maneira certa, para sempre. Pai. Então, abençoados, compartilhe a mensagem, por favor. Se inscreva aí no nosso canal aí do YouTube. Vamos colocar o link aí nos comentários já. A mensagem estará aí no canal do YouTube aqui em alguns minutos. Eu recebo que você tenha entendido que a Jerusalém Celestial não é nada mais, nada menos do que o pacto que já foi estabelecido por Deus ali na cruz no ano 70, que já está aqui. E Ele mesmo, como havia prometido, já habita no nosso espírito. Não é que Ele vai habitar, não é que Ele vai vir, não, Ele já fez todas as coisas. Eu recebo que você, entendendo isso, com certeza, como diz o apóstolo Paulo, você vai viver muito melhor, vai melhorar a sua maneira de pensar e, por consequência, vai melhorar a sua maneira de andar. Vai andar em ruas de ouro, aqui, na sua mente, com a mente tranquila, com a mente sem pecado, com a mente sem corrupção, sabendo de onde você veio, sabendo o que você está fazendo aqui e, principalmente, sabendo para onde você vai assim que terminar essa participação aqui desse corpo, né? Como disse lá o mais sábio lá, que o corpo vai voltar para o pó e o espírito direto para Deus, sem escala, sem parar em lugar nenhum, direto para Deus, de forma automática. É bom que você entenda isso. Isso que é viver, isso que é andar em ruas de ouro, abençoado. Eu recebo que você tenha entendido. Então, o melhor domingo para você. Recebo que tudo está bem na sua vida. Receba aí o próprio Deus. Muito obrigado aí pela sua participação. Meu primo Jonas Maia, um beijo para ti. Olha, muito bom saber que você está aí nos assistindo. Receba que a sua mente já está iluminada pelo próprio Deus, que você entenda, né, que você é um filho, que quando você sair desse corpo aqui, que tudo aquelas coisas que nós ouvimos lá na nossa terra lá maravilhosa, lá que os pastores lá nos ensinaram, lá na Ilha Grande, nós participamos lá junto. Receba que você entenda que Deus mesmo já fez por você, que você é um filho, que seu nome está escrito aí no livro da vida. Isso não vai mudar com o próprio Deus, né? Que nós temos apenas que nos conduzir como filhos, nos comportarmos como filho aqui nesse mundo. Não que eu queira passar a ser. Não, você não vai passar a ser nada, porque você já é um filho de Deus, com seu nome escrito pelo próprio Deus, lá no livro da vida. Você e toda a sua família. Um abraço meu aqui da minha família, tá bom? Para você que sabe que você é abençoado. E todos que estão nos assistindo aí em toda a parte do mundo, receba que hoje já é o nosso melhor dia. Um abraço e até domingo que vem, assim que, se o nosso Pai, nosso Deus assim autorizar e nos permitir. Abraço para todos e até domingo que vem.